para trabalharmos com uma barra lingual, para que tenha certeza que há um espaço suficiente, sempre é medido. Eu, no caso aqui, uso uma sonda periodontal, pode ser usado um compasso, medindo uma régua, mas o importante é que da margem cervical até o bordo superior da barra lingual precisa-se ter pelo menos 2 milímetros de distância. Se tiver mais espaço é melhor ainda, porém um mínimo de 12 milímetros. A barra lingual, o metal, não pode ter contato com essa região da gengiva marginal livre, porque é uma região de tecidos moles e pode ferir e causar lesão ao paciente. Então essa distância precisa ser respeitada, de 2 a 3 milímetros, da margem cervical ao bordo superior da barra. E do bordo inferior ao assoalho da boca, aqui ao freio lingual, pelo menos também 2 milímetros, para que não haja interferência quando o paciente, estrutura pequena, de canino a canino, de lateral a lateral, pode ser mais delicado um pouco a barra. Isso vai proporcionar rigidez e não tanto desconforto ao paciente. À medida que a barra vai aumentando, o tamanho dela, a longitude, é bom dar um reforço. Então as barras meia pera são mais indicadas, certo? Dá para posicionar tranquilamente. Então os que trabalham com os pré-formados, é simples, é só dar uma leve aquecida no modelo, no bico de gás ou de álcool que estiver trabalhando, posiciona a cera onde foi desenhada. No meu caso aqui eu uso o F3, pode ser utilizado o F2, mas grosso eu não indico tanto, senão você acaba se perdendo, a barra fica muito bruta. Então o F3, aqui no meu desenho aqui da escultura, eu já fiz a direção do meu conector menor, depois quando chegar nos grampos eu vou falar com vocês, que vai por mesial aqui, ele entra de lado, diferente de uma extremidade livre com um grampo circunferencial que eu falei, um apoio na distal, o apoio entra sempre de frente, bem direcionado ao rebordo. Nesse caso, o apoio está por mesial, o grampo que eu planejei, o meu conector menor entra na lateral, de lado. Então aqui eu já preparo o bordo aqui da minha escultura com esse fio, já pegando a barra lingual e o meu conector menor. Eu já deixo como se fosse uma forma, um caminho para depois correr minha cera. Então eu dou forma aqui. Posiciono, recorto, ok? Ó. Do outro lado, a mesma coisa. Essa fama de que PPR tem de que estraga dentes e que, sabe? É justamente por isso. Estamos escolhendo grampos de forma errada. Um grampo que normalmente é utilizado em classe 3, em classe 4, que é para se opor ao movimento, para se blindar estabilidade somente ao movimento, nós escolhemos em classe 1. Isso é prejudicial ao invés de ser benéfico ao paciente, a pessoa que está usando. Isso é prejudicial aos dentes pilares. Nós temos que escolher grampos que acompanhem esse movimento. E esse movimento existe, ele vai acontecer, vai perder esse dente. Então o PPR estraga os dentes? Estraga. Dependendo da forma que for planejada, pode causar um estrago, sim. E isso nós vamos aprendendo aos poucos. Então, bastou decorar isso. Toda vez que você pegar um trabalho, você já pensa nisso. Dependendo do tipo de classe. Normalmente em classe 4, que é desdentado anterior, cruzando a linha mediana, nós planejamos grampos para se opor ao movimento. Vai haver um movimento na região anterior e eu tenho que buscar lá nos dentes presentes na arcada, lá nos dentes posteriores, uma oposição a esse movimento. Quando é classe 3, normalmente trabalhamos com mais liberdade. É só blindar a estabilidade ali. Nós planejamos grampos para conter somente um movimento. Agora, toda vez que você pegar uma classe 1, principalmente inferior, porque a superior, insisto, repito, eu tenho o pálato que me ajuda como suporte. Então eu tenho liberdade de trabalhar. Se aqui é uma extremidade livre superior com limitantes pré-molares, eu posso me dar ao luxo de trabalhar com apoio na distal, mas fazendo uso do pálato como suporte.
esse movimento é quase que zerado. Eu estou hoje insistindo muito nas inferiores, na complexidade de se planejar um trabalho inferior, pela deficiência, que a barra vai estar aqui passando sobre os dentes, já está afastada da mucosa, ela não pode ter contato, então não ajuda como um distribuidor de cargas posteriores aqui. Então eu preciso trabalhar minimizando esses movimentos, lançando o apoio por mesial e escolhendo um grampo ali que, nesse movimento, não vai me trazer o dente junto, ele vai acompanhar esse movimento. Entende? Então o grampo T, na sua totalidade, ele não é... E por que desse apoio aqui no canino? Como eu falei para vocês, sempre em extremidade livre, de um dente limitante ao outro, existe um eixo de rotação. Então o eixo de rotação que vai acontecer no caso da inferior tende a PPR quando o paciente morde se deslocar para a região posterior, mas esse rebordo, ele, no repouso, quando o paciente volta ao normal, tende, toda a resiliência vai voltar ao normal. Então a PPR tende a voltar à sua posição normal. Ou quando o paciente está comendo alimentos moles, pegajosos, tende a PPR subir, a haver um deslocamento aqui da região posterior para frente. Então esse movimento pode ser minimizado, frenado, com um chamado apoio indireto. Então, como eu tenho limitantes pré-molares, necessariamente eu não preciso trabalhar com grampo contínuo. Normalmente eu trabalho com grampo contínuo quando há limitantes canino, de canino a canino, de canino a pré-molar, aí estende-se um grampo contínuo para que dê mais estabilidade. No caso com limitantes pré-molares, não há necessidade de se trabalhar com grampo contínuo. Mas um retentor indireto, que é o que nós chamamos, deve haver. Então, como essa PPR vai girar para a região posterior, também tende a girar para a região anterior. E esse movimento anterior eu controlo com o meu retentor indireto. Então, essa linha imaginária que eu falei a vocês, perpendicular a ela, vai sair um vetor de carga, que nós chamamos de vetor de carga, vetor, que é o segmento de uma reta que indica uma direção. Então, perpendicular a essa linha de fulcro, eu devo lançar o meu apoio indireto, que é o que vai controlar o meu movimento, quando a PPR tende a girar para a região ativa. Eu uso esses pré-formados, alternados aqui, esses ciclos. Pode ser confeccionada a nossa grade aqui com fios de cera artesanal, aí a pessoa fazer, dar a sua forma. O importante é que tenha cuidado sempre de não deixar pontos fracos na união da grade retentiva com a barra. Deixar sempre reforçada, porque aqui vai haver uma grande força mastigatória, e se tiver pontos fracos nessa emenda, pode quebrar com resina, metal e tudo, e perde-se a estrutura. Então ter esse cuidado de deixar reforçada essa emenda grade retentiva com a barra lingual, ok? No caso, se usar esse pré-formado, você observa que tem 2 círculos para lá, 2 círculos para cá, um para lá, um para cá, né? Procurar sempre trazer esse primeiro arozinho aqui, primeiro círculo, para dentro. Olha, sobre o rebordo, porém trazendo para a lingual, deixar essa região livre. Cortar até o meu limite aqui do alívio, e se observarem, no final aqui tem o desenho, o chamado top tissular. Sempre no final das telas aqui em extremidade livre, esse top tissular, isso é um apoio de rebordo. Ele é requisito de desenho, não é uma opção. Querer fazer ou não fazer. Ah, o dentista corta, o dentista reclama. Já falei, faz o seu papel e deixa ele fazer o dele lá, porque essa longitude aqui, ó, a parte inferior da barra, quando chega aqui na grade retentiva, precisa ter um espaço, precisa subir. Nossa grade ela pega sobre o rebordo. Tem muitos colegas que trazem a grade retentiva acompanhando aqui a parte inferior da barra lingual. O que acontece? No processo de acrilização, quem for acrilisar, montar, vai trazer a resina, vai ter que sair do metal, que vai estar aqui, vai trazer muito abaixo aqui, já invadindo uma região sensível do paciente, que depois de acrilizado na boca vai mandar tirar, porque vai machucar. Então,
Quem for acreditar vai ter que sair, sabe? Alguns colegas trazem a grade retentiva aqui, ó, acompanhando aqui a barra lingual. Vou fazer aqui para ficar com jeito. Nosso apoio indireto aqui, o retentor indireto. Posicionado somente para me dar orientação. Um grampo de oposição aqui nesse premolar. Ele tem que estar exatamente no desenho aqui, porque a parte do delineador que eu vou mostrar a vocês. Não fica muito visível aqui no modelo duplicado de revestimento, mas aqui existe um degrau do alívio que foi feito. Eu delimitei o meu equador protético no modelo de gesso e abaixo do meu desenho do grampo aqui foi feito um alívio em cera e é recortado, o desenho fica bem à mostra, então vai refletir na reprodução, aqui no revestimento. Então aqui existe um degrau, eu desenhei para me facilitar na escultura, mas os grampos eles têm que ser lançados exatamente onde foi feito o desenho no modelo de gesso original. E esse degrauzinho de cera aqui me dá essa orientação, me devolve a retenção, tá vendo? Eu vou unir aqui depois e só uma ponta, a ponta distal dele é que toca no dente. Aqui posiciona direitinho. Olha para ver se está no mesmo nível os grampos. Aqui, como eu falei a vocês, canino, primeiro premolar. Aqui vai ser posicionado um segundo premolar. Então esse espaço precisa ser deixado. Um espaço mais curto, aqui vai entrar o segundo pré, depois o molar. Então meu grampo sai entre um e o outro. O meu conector menor aqui. Desse lado eu já tenho os dois premolares. Se vai ser posicionado um molar, sabemos que essa distância aumenta. Então eu já ligo o meu grampo, você vê que o braço aqui é mais longo do que o do outro lado. Mas é necessário isso. Aqui vai ser posicionado o meu molar, o segundo molar. Depois vai ficar embutido na resina e a resistência aqui do grampo vai ser a mesma. Ah, ficou muito longo, o grampo vai ficar muito flexível. Não vai. O que vai ficar de fora da resina é daqui. Posicionei a minha finish line externa. Eu vou correr cera para unir a minha barra lingual, com o cuidado da espátula não tocar no fio, para não deformar ele, não afinar. Deixando um reforço. Ok? Meu apoio oclusal, tiro um pouco. Formato de uma colher, meio côncavo. Ok? Coloquei um pouco de cera, retiro mais um pouco. Pronto, e está feita a minha escultura de uma inferior. Certo? Normalmente é assim que eu trabalho, é assim que eu faço. Planejando grampos que me acompanhem o movimento, não que se oponha ao movimento, não que somente me blinde estabilidade transversal. Aqui eu preciso de grampos que acompanhem esse movimento que vai haver na região posterior. Os mais indicados são os grampos de ação de pontos, seja o grampo T modificado, seja o grampo I, circunferencial em algumas ocasiões, grampo T na sua totalidade, em que as duas pontas, duas porções ali, anterior e posterior, tocam abaixo do equador protético. Não é indicado em inferiores, em superiores sim, quando eu utilizo o palato como um suporte. Apoios nas distais dos superiores, quando eu utilizo o palato como um suporte, me ajuda a distribuir essa carga. No caso das inferiores, não. Principalmente em premolares, apoios distais, sem pensar. Conector menor, triangular arredondado, reforçado, 1,5, 2 milímetros mais ou menos de espessura e largura.
Não esqueci do apoio indireto, porque com o eixo de rotação